Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Nesta noite eu quero chegar até você, nesta manhã, nesta tarde eu quero chegar até você através desta mídia social, através do YouTube, para apresentar a você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o Pastor Márcio e eu gostaria que você fosse ricamente abençoado e edificado por Deus através desta ministração. Vamos orar nesse momento e então passarmos à reflexão deste assunto tão maravilhoso para este dia. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e queremos pedir ao Senhor que através da pessoa bendita do teu Espírito, o Senhor possa trazer paz, o Senhor possa trazer esclarecimento à nossa mente e que esta lição possa ser edificante e proveitosa para a nossa vida. É o que nós te pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Essa revista que estamos ensinando e ministrando a você, ao seu coração, é a revista que trata do livro dos Salmos, Cânticos e Orações da Alma, uma revista da CADB, pastor comentarista, pastor Rui Raiol, e já fizemos uma apresentação geral do conteúdo dos Salmos. Já na lição anterior estudamos dentro do Salmo de número 1, onde nós somos introduzidos ao saltério, onde excelentes tesouros da parte de Deus nos foi revelado. E nesta noite, neste momento, melhor assim dizendo, porque eu não sei o momento que você vai acender a esse vídeo e vê-lo, né? Mas nesse momento nós iremos então falar um pouco a respeito do Salmo de número 23. E para isso nós vamos fazer algumas leituras para fundamentar aquilo que será ministrado nesse momento. Então acompanhe comigo o texto áureo que será ministrado nesta noite, o texto áureo desta lição, que é o Salmo de número 23 e o verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A verdade que precisa ser aplicada na prática, na nossa vida, nos diz que quem confia em Deus não teme nem a morte. Que coisa maravilhosa! E a nossa leitura bíblica em classe é o Salmo de número 23, do verso 1 ao verso 6, que diz desta maneira. Acompanhe aí, tome posse da sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo neste momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta foi a leitura bíblica em classe e que, por certo, o Senhor falará de uma maneira poderosa aos nossos corações. A introdução deste assunto nos diz que neste momento, nesta reflexão, neste devocional, né, e eu gostaria nesse momento de pedir a você que está gostando deste conteúdo, se inscreva neste canal, compartilhe no seu grupo familiar. Você que é pastor e está vendo este vídeo e desejou utilizá-lo como subsídio para a sua escola bíblica dominical, por gentileza, faça isso. Abençoe a sua igreja com este material através desta literatura maravilhosa, um dos salmos mais extraordinários que compõem o saltério e, por que não dizer, dos textos mais maravilhosos inseridos dentro da palavra de Deus, o Salmo 23. Então se inscreva neste canal e você acione também o sininho e você vai receber as notificações assim que os vídeos forem postados neste canal do YouTube. Então vamos seguir aqui o assunto. Este salmo então é uma joia da literatura. Nele Deus apresenta-se nas figuras de um pastor e de um agradável anfitrião. Deus é alguém que sabe compreender e guiar cada uma de suas ovelhas. Ovelhas que no final, ou na parte final deste salmo, ganham personalidade e são honradas por este pastor extraordinário. Os aspectos gerais desse salmo, como o autor, a sua data e o título que está em itálico na sua Bíblia, nos diz que este salmo é de autoria de Davi, mas vejamos aquilo que está proposto para esta lição. Este salmo
cuja autoria praticamente todos os cristãos conhecem, e no título em itálico está expresso Salmo de Davi. Porém, mesmo que entre pessoas sem muita leitura, sem muito conhecimento da palavra e até no meio não cristão, acredite os irmãos, este texto é muito conhecido e a autoria deste texto também é revelada pelo conteúdo deste poema, porque nós sabemos que Davi é conhecido na Bíblia pelo ofício de pastor e pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 19, diz que quando Saul envia mensageiros a Jessé, ele diz: envia-me teu filho Davi, aquele que está a cuidar de suas ovelhas. Então Davi é apresentado dentro da palavra de Deus como pastor de ovelhas. Isso é maravilhoso e nós já temos o conhecimento desta informação. A data de autoria deste salmo se aplica a todos os textos ou a todos os demais salmos aqui compostos por Davi, tidos como salmos davídicos, que foram escritos em aproximadamente no ano 1000 a 970 a.C. A classificação deste salmo é classificado como um salmo de devoção e de confiança. Davi aqui expressa total dependência de Deus, única dependência, exclusivamente dependência de Deus. Embora não seja tido como profético ou messiânico, nós vamos perceber que este Salmo 23 apresenta também esta natureza, porque nós vamos perceber lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 18, na parábola do bom pastor, e também na parábola da ovelha perdida no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que o próprio Cristo vai aplicar a si mesmo detalhes deste salmo, se apresentando como este bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, a visão espiritual deste salmo ela é intimista, ela fala do mais profundo da alma de Davi quando expressava, inspirado pelo Espírito Santo, este louvor de adoração e de devoção a Deus. Neste salmo, Davi expõe e declara de forma poética e da forma mais bela possível todo o amor que existe entre Deus e o homem. Para isso, a partir de sua rica experiência pastoril, ele, agora Davi, se submete à condição de ovelha, na condição de ovelha, e o próprio Deus agora é apresentado neste salmo como este pastor que pastoreia com total amor as suas ovelhas. Considerando que o autor deste salmo é quem detém na prática o conhecimento humano da profissão alegoricamente aqui evocada, temos aqui um antropomorfismo da pessoa de Deus. Isto é, para explicar profundamente esta relação, enquanto o homem assume o papel de ovelha, Deus aqui encarna o papel de homem, de um simples pastor. Para alcançar essa literatura do mais profundo da sua alma, Davi lembra do trabalho árduo de um pastor que podia alcançar a condução de milhares de ovelhas, e era um rebanho pesado, era um trabalho pesado, de grande responsabilidade, que só podia ser cumprido mediante o amor e a cumplicidade entre pastor e ovelha, pois nos períodos de calor na Palestina, entre os meses de abril e novembro, pastores viviam com seus rebanhos ao ar livre, longe de casa, como bem declarou Jacó, esposo da também pastora Raquel, que reclamando com seu tio Labão disse: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite consumido pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. Isso mostra a maneira como Jacó se comportara com Labão quando cuidava do seu rebanho. Então trabalha um trabalho árduo, e esta relação que foi construída entre ovelha e pastor é agora de forma profética necessário ser aplicada também na minha relação interpessoal enquanto pastor com aqueles a quem o Senhor os colocou como ovelha para o nosso cuidado. Então há de termos esta preocupação, no trabalho, que não é fácil, não é nada fácil, é árduo, mas nós sabemos que o Senhor ele tem cuidado de nós e tem nos dado força e vigor para este tão maravilhoso ofício. O bom pastor, a plenitude e a paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Este salmo, você notou, ele não começa com uma petição. Davi aqui não se apresenta diante de Deus solicitando quaisquer coisas que lhe fossem desejáveis naquele momento. Mas ele começa este salmo com uma oração, uma declaração de uma coisa que é simples e que é um fato. E a verdade é esta, única: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja, não é difícil encontrarmos pessoas invocando a providência da parte final do versículo deste salmo. Mas em o Senhor é meu pastor, nada me faltará, esse triunfo decorre de uma plena entrega do nosso caminho ao Pai. O próprio Davi, escrevendo o salmo de número 37, no verso 5, ele diz de forma clara e patente, direta, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Mas veja que nós temos que observar alguns aspectos, como já foi dito aqui pelo comentarista desta lição. Nós não podemos invocar apenas o aspecto de que nada nos faltará. Nós precisamos ter a convicção e assegurar para nós de que de fato o Senhor é o nosso pastor. Porque nada me faltará significa nada de indispensável, cujos itens e critérios de importância o próprio Jesus deixou bem claro na conhecida oração do Pai Nosso, que em Mateus 6, versículo 9 a 13, nós vemos o próprio Cristo ensinando esta oração, que é conhecido como a oração do Pai Nosso, e aqui alguns critérios, coisas que nos é necessária no nosso dia a dia, nos é apresentado de forma clara e objetiva, que nós temos que orar e sabendo que o Senhor, Ele irá prover aquilo que é necessário para a nossa vida. E eu gostaria de apenas trazer à nossa memória também aquilo que o apóstolo Paulo, ele escreve quando ele começa a escrever aos irmãos da igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 13, quando a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi. Lemos aquilo que Paulo escreve aos irmãos de Filipos e diz que pode todas as coisas naquele que fortalece, e parece-me que estamos diante de uma declaração, onde nós agora, tudo aquilo que desejar o nosso coração, tudo aquilo que inclinar o nosso coração, nós iremos ter posse disso. Seria uma carta branca para ter tudo? Veja, aqui o sentido de estar preparado para todas as circunstâncias da vida significa, pois Cristo te fortalece, mesmo estando na fartura ou na necessidade. Não é teologia da prosperidade e não adianta querer colocar Deus contra a parede usando este argumento. Paulo, quando diz, ele fala que ele estava instruído em todas as coisas. Ele poderia ter fartura, ele poderia ter necessidade, então ele vai recorrer a esta palavra dizendo que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Paulo estava dizendo de forma clara: ora, quando eu tenho fartura, o Senhor é aquele que está comigo, me guarda, é o provedor, mas quando eu estou também na adversidade, quando está me faltando, Deus também, Ele é aquele que está presente e me fortalece no meio da adversidade. Quando eu começo a falar sobre esse aspecto, me vem imediatamente um livro de um autor chamado Charles Livingston Allen, que escreve, dentre alguns livros, um livro chamado A Psiquiatria de Deus. E ele narra uma coisa muito interessante a respeito deste assunto, que ele diz que após a Segunda Grande Guerra Mundial, algumas crianças foram recolhidas e estavam sendo levadas para um orfanato, e ali elas eram cuidadas e ali elas eram alimentadas. Porém, um psicólogo percebeu que alguma coisa estava acontecendo com aquelas crianças. Aquelas crianças estavam inquietas, elas estavam temerosas, havia alguma coisa as constrangendo, e este psicólogo entendeu. Ele entendeu e em uma experiência atípica, ele todas as noites vai entregar uma fatia de pão para cada uma daquelas crianças. Se elas desejassem comer aquela fatia de pão, ok, elas poderiam se alimentar, mas ela receberia uma nova fatia de pão, porque esta deveria ser comida no dia seguinte, e elas deveriam dormir apegada àquela fatia de pão. E olha que resultado maravilhoso, eu poderia dizer milagroso, essa
experiência gerou, porque a partir deste momento elas começavam a dormiam tranquilas, felizes, pela certeza ainda que no seu subconsciente de que teriam alimento no dia seguinte. Davi, quando ele expressa o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, parece que Davi está olhando para frente, para o futuro, e ele, de modo figurado e profético, porque Jesus se apresenta também na Bíblia Sagrada como o pão vivo que desceu do céu, também nós podemos entender aqui agora de forma até poética que Davi tinha a sua fatia de pão na sua mão, e por isso tamanha segurança e convicção quando ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vamos perceber e nós vamos ver que até o final deste salmo, que todos os verbos relacionados ao Senhor estão na voz ativa, o que implica atitude, providência, ação. Porém, todos esses atos diretos de Deus derivam mesmo do verso 1, onde, qual pilar de toda essa construção literária, Davi declara a suficiência de Deus para a sua existência humana, o que a sua biografia, toda a história de Davi nos narra essa dependência a qual ele nutria para com Deus, e isso precisa ser agora aplicado de forma direta na minha vida e na sua vida. Nós também precisamos exercer, pôr em prática aquilo que nós declaramos, ainda que praticar aquilo que falamos seja tão mais complexo do que meramente falar, né? Mas nós temos que nos aproximar cada dia daquilo que falamos, de modo que chegará o momento que aquilo que nós falamos de fato é aquilo que nós vivemos. Eu sempre tenho dito que falar sobre dependência de Deus, falar e declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é muito mais fácil do que praticar esta verdade na nossa vida cristã. Mas é imperativo que nós, eu e você, a igreja do Senhor aqui nesta terra, né, nós vivamos esta verdade na nossa vida. Então vamos declarar juntos neste momento: o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, nada me faltará, nada nos faltará. A paz está em falta na vida de muitos cristãos hoje. Perceba, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, tem cristãos que estão totalmente desesperados. E aí eu me pergunto, onde a fé deste cristão está estabelecida? Né? Sobre quem esta fé está estabelecida? Nossa fé está estabelecida sobre a rocha que é Cristo. Então, nós temos que ter cautela, temos que ter prudência, mas, como eu sempre tenho dito, nós temos que estar de pé diante da adversidade e prostrado apenas diante do nosso Deus. As redes sociais espelham um falso evangelho de ódio, de vingança. Falta Deus e sobra religiosidade. Falta comunhão profunda com o bom pastor e sobra contenda e incredulidade. Nesses últimos dias, eu não quero aqui entrar em polêmica, em tretas que andam circulando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, mas nesses últimos dias nós temos visto pastores renomados no Brasil se degladiando nas redes sociais. Eu creio que isso não é proveitoso para a Igreja de Cristo, e eu estou convicto de que há tristeza no coração de Deus quando essas coisas acontecem. Então, nós temos que andar em uma comunhão plena, seguir a paz com todos, é aquilo que está em Hebreus capítulo 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação. Esses atributos são indispensáveis para aqueles que querem ver a Deus. Os pastos verdejantes, águas de descanso e refrigério da alma apontam para um estado de total dependência de Deus, de plena confiança nele. Especialistas dizem que ovelhas não deitam facilmente e se não se sentirem plenamente seguras, alimentadas e descansadas, né? Então veja quão importante é o ofício do pastor e quão duro e árduo é esse ofício. Mas o ofício do pastor é justamente buscar a provisão, buscar a direção, a instrução para as suas ovelhas. Veredas de justiça.
Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas são caminhos estreitos, passagens onde a vegetação pode esconder até mesmo perigos e de diversas maneiras. Como uma ovelha pode confiar que está sendo conduzida em segurança e não a um tipo de emboscada? Como pode? Há de se ter uma confiança, e esta confiança ela jamais parte apenas, não é unilateral, ela vai na direção, ela vai em relação a Deus e em relação de Deus a mim, ela vai em relação à ovelha, ao seu pastor, e da ovelha e do seu pastor para a sua ovelha. É algo que precisa ser recíproco. Como uma ovelha pode confiar então que está sendo conduzida em um caminho seguro e não em uma emboscada? A resposta é uma única. É somente uma. Somente se por sua familiaridade com o pastor souber em quem tem confiado sua vida. É aquilo que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a confiança que Paulo está demonstrando a Timóteo também foi uma ferramenta que fortaleceu de fato o ministério deste jovem pastor. O valor da justiça aparece nesse momento na vida do crente. Essa justiça tem a ver com o fato de confiarmos que temos quem nos defenda e nos julgue corretamente. Isso tem relação direta com o nosso andar na luz e na verdade, sendo o pastor a própria luz e a verdade. João 8, versículo 12, diz, falando novamente Jesus ao povo, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se apresentando como esta luz que provê vida. A vida é algo inerente a Jesus e ele pode fazer uso dessa prerrogativa daquele que detém a vida e nos propiciar vida, nós que estamos nele. De modo que quem o segue não anda em trevas. Você está em Cristo? Eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo, Ele está em nós, então a verdade é esta: nós andamos na luz e não nas trevas. De modo que quem então segue a Jesus não anda em trevas. Infelizmente, luz e verdade, veja, isso é triste de se afirmar, mas infelizmente, luz e verdade não são valores bíblicos que estão sendo muito enfatizados hoje. Logo, não vivemos um tempo de justiça, nem mesmo entre alguns proclamados importantes servos de Deus, que mentem, dissimulam, falsificam resultados, enfim, que agem de forma corrupta, corrompendo, e que não deixa de ser uma profecia para os últimos dias. Perspectiva escatológica é esta, porém, que não deve servir como justificativa para quem deseja herdar o reino de Deus, onde não entrará quem tiver mãos e coração impuros. O salmista, no Salmo 24, verso 4, ele vai falar a respeito disso, e é uma pergunta, é uma indagação: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? E a resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmos 24, verso 3 e verso 4. Este texto é um texto que nos dá uma luz extraordinária a respeito daqueles que desejam morar na eternidade, tal qual é o meu desejo e o seu desejo, querido amigo que está acompanhando esta ministração. Então, que haja em nós um caráter cristão e que este caráter cristão possa ser evidenciado em mim e em você quando produzirmos então aquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. É aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos da Galácia em Gálatas 5:22, quando ele fala e escreve a respeito do fruto do Espírito, Quem vive em contenda e longe de santificação
já tem um problema muito sério, muito grave e eu diria muito urgente para resolver. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi encerra essa primeira parte deste salmo de modo mais dramático possível. Ele evoca o grande inimigo da humanidade desde a queda, a morte. Em 1 Coríntios 15, 26, ali Paulo diz que este será o último inimigo a ser derrotado, a morte. O risco de uma ovelha desgarrar-se e ser tragada por um predador é constante. Naquele tempo, ursos, chacais, leões, hienas, lobos estavam sempre à espreita, pois eram muito numerosos. Para evitar, então, que as ovelhas pudessem se dissipar, houvesse alguma deserção no meio das ovelhas, esses pastores prendiam uma das pernas da ovelha junto à cauda. Cães também estavam a postos para tentar afastar os predadores. Porém, veja bem, em grandes perigos era quem que deveria intervir? Quem deveria pôr a sua própria vida, em luta contra essas feras? Ora, o pastor. Ele deveria agora intervir e ele mesmo buscar e resgatar essas ovelhas que estavam sendo atacadas por esses animais ferozes. Como vimos em 1 Samuel 17, no verso 34 ao 35, está escrito aquilo que Davi vai falar com muita propriedade, quando ele diz que, quando ele conversava com Saul, ele vai dizer de forma muito clara: o teu servo Davi, falando, apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha, veja, não é uma ocasião específica, não era algo esporádico, eu posso entender que era algo quase periódico, que acontecia com frequência, E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, tudo bem, pode levar a ovelha embora, porque eu tenho muitas aqui, mas a gente sabe que o bom pastor, ele vai preservar aquelas 99, vai deixá-las guardadas no seu aprisco e ele vai sair sim para buscar aquela ovelha que se perdeu, E trazendo-a esta ovelha nos seus ombros com alegria, ele vai ainda confraternizar com seus amigos, dizendo que encontrou a ovelha que havia se perdido. Então Davi diz que quando um leão vinha, e sempre que um urso vinha e tomava uma ovelha do rebanho, ele mesmo saía após este animal e o feria, livrava a ovelha da boca deste animal. E quando este animal, este leão, esse urso se levantava contra mim, disse Davi, eu lançava-lhe a mão na barba dele e o feria e o matava. É Davi que está dizendo a maneira como ele se comportava diante do adversário que vinha com a única intenção, tragar a ovelha do seu rebanho. Davi está dizendo para mim e para você, pastores, líderes, o nosso comportamento é preservar a ovelha neste aprisco e preservar a vida desta ovelha, ainda que você tenha que lutar com esse urso e com esse leão, mas a vida da ovelha é prioridade. Que o Senhor nos dê forças para encarar estes leões e matar estes leões e esses ursos a cada dia, mas que haja a preservação e que a vida das ovelhas sejam preservadas. Somente o amor recíproco entre o crente e o seu Senhor nos dá esta segurança, tão bem expressada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, quando ele diz que viver para ele é Cristo, mas morrer é lucro, é ganho. Olha o relacionamento que Paulo tinha para com Deus. Ele não tinha medo de ser alcançado pela morte em momento algum. Ele, pelo visto, entendia que a morte faria um favor a ele, entregando-o mais rapidamente para Deus. Será que amamos ao Senhor acima de tudo e de todos? Essa é uma pergunta muito dura. Será que amamos mesmo o Senhor acima de tudo e de todos? Somente o amor em Deus afasta o medo. E nesse momento de pavor, de medo, de fake news, de informações que chegam para tocar terror na sua vida, para te aterrorizar em todos os quatro cantos, em todas as mídias a qual você está vinculado, veja como as informações vêm, muitas delas equivocadas, muitas delas
totalmente errôneas, inventadas com o único intuito de prejudicar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. Mas nós que temos o amor de Deus vivo em nós, este amor, ele preserva a nossa vida e afasta o nosso medo. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta palavra quem disse foi Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Em quem você está depositando a sua confiança nesse momento, meu amigo? Né? Aquilo que tem trazido pavor à sua mente, você tem confrontado isso de que maneira? Esta reflexão é importante quando nós afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o consolo da parte de Deus também não nos faltará nesse momento de crise, nesse momento de adversidade. Empresas à beira da falência, empregados, colaboradores à beira de demissão em massa, uma crise econômica iminente no Brasil e no mundo, mas em quem nós depositamos a nossa confiança? Né? Fica essa pergunta, para que quando declararmos o Senhor é o nosso pastor, que isso seja uma verdade quando expressamos nada nos faltará. Agora, o anfitrião que honra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Lembra um antigo costume de reis orientais, o que era muito comum naquelas ocasiões, para declararem alianças políticas, casamentos quando eram anunciados, né? Esses anfitriões assumiam o papel e serviam grandes banquetes públicos que se comparam até os dias de hoje, quando alguns governantes fazem também este tipo de ato público. Então mas nós temos que ter uma ideia interessante nesse aspecto por causa desta ideia, deste triunfalismo que muito se fala nos dias de hoje. Esta palavra nada tem a ver com triunfalismo egoístico de alguns, ensinado hoje através de pregações e até mesmo, acredite os irmãos, através de hinos que se cantam, né? Onde dizem que hinos que menosprezam e zombam de quem não nos ajudou em determinadas situações de adversidade e de tribulações. A honra de Deus sobre as nossas vidas há de nos deixar mais humildes, quebrantados e santificados, capacitando o crente a amar até mesmo os seus inimigos. Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja, esta honra que vem sobre nossa vida não é para nos tornar soberbos, mas é para nos tornar ainda mais humildes em Cristo Jesus. Esta unção, ela vem para nos trazer humildade, santificação e uma demonstração de um coração quebrantado na presença de Deus. Então Deus se torna este anfitrião que honra, né? E para as ovelhas que têm antes como este bom pastor e confiam nele. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Mais uma vez, Davi recorre a este antigo costume oriental de anfitriões ungirem convidados ilustres durante um banquete. Unges a minha cabeça com óleo é uma cena retratada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 e versículo 38, quando Jesus está sendo ungido na casa de Simão, como uma honra do pai sobre seu filho. Uma mulher pecadora completou a cena daquele jantar preparado por um fariseu. Ela entra sorrateiramente, furtivamente naquela casa e derrama um caríssimo unguento perfumado sobre o convidado. E o convidado era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nessa ocasião, a casa enchia-se de perfume que se espalhava, de sorte que todos que ali passavam sabiam que naquele lugar havia uma pessoa muito ilustre. Eis a unção que todos os crentes devem buscar, inclusive ministros, entre os quais encontramos alguns soberbos espalhados mundo afora e que expressam a arrogância no seu trato com as ovelhas e que
reclamam para si até mesmo títulos de ungidos e usam de forma equivocada, isolada, descontextualizada a unção de Saul, por exemplo, a unção de Davi, a unção de Salomão, que são expressões bíblicas da confirmação deste governo em Israel. E usam isso fora do contexto histórico, bíblico, teológico, como meio de intimidação e reivindicação de uma autoridade espiritual que não tem. Então usa o nome de Deus no intuito de amedrontar ou trazer confiança ou credibilidade àquilo que falam, porque por si só não conseguem atrair a confiança das ovelhas. E já observamos que há de se ter um relacionamento íntimo entre pastor e ovelha, ovelha e pastor, né? Este relacionamento ele precisa ser urgentemente avaliado e praticado com maior brevidade ainda. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No último verso, Davi nos lembra os dois valores divinos que justificam e explicam toda a beleza e profundidade do Salmo 23. O Salmo do pastor e do anfitrião. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Somos eternamente dele, aqui e no além, hoje e sempre, nesta vida e na eternidade. E eu convoco você a glorificar a Deus neste momento com um sonoro aleluia, onde nós convocamos, onde nós dizemos louve ao Senhor por esta verdade aplicada na nossa vida, na sua vida, e pela convicção de que aquilo de mais precioso que nós poderíamos obter, ou que ainda, talvez você ainda possa obter, não está firmado em coisas terrenas, em bens terrenos, em talentos terrenos, mas está relacionado ao aspecto da salvação. O maior bem que este sumo pastor, a qual nele confiando, ele então proverá todas as coisas necessárias. Aquilo de primordial e de mais necessário para a minha vida, ele já proveu. E ele proveu Jesus Cristo para uma morte de cruz, mas esta morte não pôde reter ou deter este Cristo, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Depois ainda exerceu seu ministério por um período de dias aqui entre os seus discípulos e foi visto por muitos, mas depois ele foi visto sendo levado ao céu, como a palavra nos diz, que levou seus discípulos fora até Betânia, e ali ele foi visto sendo recebido nos céus. E quando nós observamos Jesus sendo recebido nos céus, aqueles anjos que ali conversavam com aqueles varões que ali testemunhavam aquele ato maravilhoso, e talvez percebendo a angústia em seus corações, aqueles anjos asseveraram e disseram: ei, não fiquem tristes, porque da mesma maneira que vocês estão observando-o subir aos céus, vocês também verão descendo dos céus, e nós sabemos que ele virá buscar a sua igreja, e depois ele virá a esta terra com poder e grande glória, e isso nós acreditamos piamente. O Senhor é o nosso pastor, ele é quem proveu tudo isso, nada nos faltará. Davi nos ensina a depositar toda a nossa fé no Senhor. Deposite toda a sua fé no Senhor. Diante da adversidade, diante da enfermidade, diante da morte, deposite a sua fé no Senhor. Perca tudo, mas mantenha reservada, escondidinha a sua fé. É aquilo que o apóstolo Paulo, percebendo, já que o dia da sua morte era chegado, preso em Roma, ali agora ele só sairia para ser morto mesmo. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Mas olha, tem uma coisa que eu preciso te dizer: eu guardei a minha fé. Paulo nos ensina, Davi nos ensina: mantenha a sua fé. Em nome de Jesus, mantenha a sua fé, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é que supre todas as nossas necessidades. Tenha fé, exercite esta fé, ponha esta fé em ação e proclame: o Senhor é o meu pastor. Você pode
proclamar isso. Proclame: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que essa lição possa ser muito edificante e que a tua alma possa se regozijar quanto o meu coração se regozija aqui neste momento, ministrando esta lição ao seu coração. Esta lição estará aqui disponível no YouTube, você pode acessá-la, visualizá-la e compartilhe no seu grupo familiar, na sua igreja, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, nós te louvamos por este momento de reflexão e eu estou convicto que teu Espírito vai levar ainda mais esta palavra e aplicá-la de uma forma ainda mais poderosa e eficaz aos corações daqueles que se dedicarão para ver esta ministração. Que o Senhor os abençoe. Ó Deus, é o nosso pedido neste momento e o pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique em paz, fiquem bem. Até mais.